Amém? Vocês acharam? Mateus 22, do 1 ao 6. Essa noite eu quero ser específico em algo. E quando você quer ser pontual, não tem nada melhor do que você falar sobre o nosso Rabone, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Porque diante das suas palavras, toda a contextualização se torna irrefutável. Porque, mas Paulo disse, João disse, Pedro disse, Tiago, mas eu não concordo. São palavras de Jesus. E aí, meu amigo, sendo palavras de Jesus, vou debater e vou negociar com quem? Né? Não tem negociação. É palavra final e ponto, literalmente final, né? Ponto parágrafo. Então, Mateus 22, do 1 ao 6, vai dizer o seguinte. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que preparou as bodas, ou, em outras traduções, a festa de casamento para o seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Mas pior, outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, pois nós dependemos de Ti. Eu quero te agradecer que eu creio que essa noite é uma noite especial que o Senhor programou para cada um de nós, Pai. Uma noite maravilhosa, temperatura maravilhosa, tudo na mais perfeita paz. E eu quero pedir que, da mesma forma que nós estamos sentindo no mundo físico, que haja no mundo espiritual um mover a nosso favor, para que as coisas possam acontecer, para que os nossos ouvidos possam ser abertos, os nossos olhos possam ser abertos, e que nós possamos entender qual é a Tua vontade, Pai. Qual é a Tua vontade para as nossas vidas. É o que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito interessante, e eu vou dizer que uma parte dele normalmente é ministrada. Mas o que eu quero comentar a vocês é entenderem ele na plenitude. Nós conseguimos pegar do começo ao fim para entendermos qual é a vontade boa, qual é a vontade perfeita, qual é a vontade agradável do Senhor para nossas vidas. E diante desse pequeno trecho, e eu peço por gentileza, não fechem, deixe o capítulo aberto, que daqui a um tempo a gente vai voltar e vai ler mais uma parte desse texto. Mas é interessante parar agora e, nesse foco especificamente, chamar vocês a refletirem. E a primeira reflexão que eu trago para vocês essa noite é: o que você faria se você fosse esse pai? O que você faria se fosse esse pai? Porque você preparou uma festa, você, diante do momento especial, que era o casamento do seu filho, você chamou as pessoas, e aí a gente precisa lembrar que quem a gente chama para um casamento? São as pessoas que a gente tem mais intimidade. E as pessoas que ele tinha intimidade, as pessoas que talvez ele refutasse por amigo, todos os deixar na mão. Deixaram o pai, deixaram o filho na mão. E eu pergunto, como você se sentiria se você fosse esse pai? Eu acho que essa é uma das principais questões que Jesus trabalhou com as parábolas. É para que a gente pudesse ouvir a história e entender, colocando-se no lugar dela, analisando o contexto de fora e de dentro. Enquanto você pensa em não me dar essa resposta, eu quero lançar a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: como você se colocaria na posição desse rei? Porque, primeiramente, era o pai do noivo. Mas existia um segundo detalhe nessa história. Esse que havia feito o convite era um rei. Então eles desprezaram não só o pai por consideração, mas eles dispensaram um convite real.
E aí, com certeza, isso toma uma outra roupagem. E aí vem a reflexão. Como você se colocaria disso? Como as suas emoções fluiriam numa situação como essa? Porque tem vezes que acontecem coisas tão pequenas e nós já perdemos as estruturas, né? Já nos abalamos, já ficamos tristes, já ficamos revoltados. E aqui acontece uma coisa trágica. Porque no final das contas, eles não somente negam, mas os servos daquele senhor, daquele rei, são assassinados, são maltratados e, na sequência, assassinados por aqueles homens. E é muito interessante que quando a gente olha a coisa de fora, a gente normalmente, como se assistindo um filme tivesse, coloca muitas vezes emoções, fala, mas muitas vezes nós esquecemos de nos colocar naquela posição e pensar como eu agiria. O que passaria na minha cabeça? Como eu faria? Essa tarde eu peguei esse texto aqui e entrevistei minha esposa. E ela falou com muita propriedade, achei muito bem a forma que ela trouxe, né? E no final ela terminou com seriam encarcerados. Eu falei, caramba, perfeito. Porque é uma pessoa do século atual, né, que entende que qual é o destino de um homem como que fez tal atrocidade? A cadeia. O crime foi cometido, então ele merece a cadeia. Mas a gente precisa lembrar que esse momento da história era quase que, era quase certeza absoluta ser praticada a lei de Talião, né? Que era o olho por olho, dente por dente. Então, mereceria a forca. Minha filha já falou, não, diante dos livros que eu gosto de ler, né, lá no mundo literário que eu gosto, seria a forca o destino de tal traidor, né, de tal abuso. O fato é, por que eu estou pedindo isso para você? Para você começar a viver essa história de dentro dela. Porque quando nós nos colocamos na situação, quando nós vimos que nós fazemos parte, quando nós ouvimos o texto, a gente começa a fazer uma transposição para a nossa vida atual. Ou em alguns momentos, para a história da nossa vida. Então, por isso que eu começo. É interessante você ouvir agora cada pedaço desse que está sendo falado, entendendo que isso também pode ser não somente uma parábola de Cristo, mas isso pode ser um pedaço da história da sua vida. E é por isso que eu repito a pergunta. Quantas vezes você passou por situações como essa, que você colocou expectativa, que você colocou esperança, que você investiu dinheiro, que você fez e aconteceu, e no final das contas te decepcionaram? E o que você fez com isso? Ou melhor, dependendo da análise literária, ou pior, o que ainda está fazendo? Porque talvez essa pessoa ainda esteja cativa nos teus pensamentos. Talvez essa pessoa ainda esteja presa a você, porque você não conseguiu perdoar até o dia de hoje. Então talvez essa história acontecendo contigo, você estaria tendo mais um prisioneiro acorrentado a você. Mas vamos continuar. Na história da igreja nós vemos relatos como esse em diversos momentos. E aí você pensa, poxa, aqueles homens chegaram diante deles com um convite maravilhoso. Alguma coisa espetacular, esplendorosa. O casamento real. E aí, vamos para os dias atuais. O que você lembra de casamento real que teve um grande glamour e mais ainda, a mídia mundial fez a cobertura desse casamento. Que casamento foi esse? Hã? Do príncipe da Inglaterra, Harris, é o nome dele. Então, isso, casou com até uma canadense porque ela também fazia parte da, né? Hã? Neto Isso, neto da Rainha Elizabeth. Então é interessante, porque era um casamento da família real e foi transmitido ao vivo nas televisões do mundo inteiro. Olha o glamour disso, do casamento de um filho de um rei. É isso, eu acho que é o mais perto que a gente consegue chegar ao dia de hoje. Agora imagina que eles tiveram a oportunidade de serem convidados para tal. Eles podiam fazer parte da festa. Eles receberam um convite e não foi nem do noivo, foi direto do rei.
quanta honra está atrelado a essa história. Quanta consideração. Cara, literalmente, uma nata de uma sociedade que foi convidada para isso. Mas aí quando a gente pega o texto, a gente vai ver que alguma coisa especial aconteceu. E qual foi a primeira? Pergunto a você. A primeira coisa que aconteceu, eu posso dizer que eles fizeram pouco caso do convite. Eles não dimensionaram a profundidade que estava diante deles. E eles perderam uma grande oportunidade. Falávamos ontem, quando conversávamos durante a noite, sobre a quantidade de pessoas que parecem ter se especializado em perder oportunidade nos dias atuais, né? Falávamos sobre isso ontem. E o Senhor ministrava meu coração. Parece que eles não mensuraram a oportunidade que eles tiveram de estar num banquete real, de fazer parte da história daquele reino. Uau! A segunda coisa. O Senhor com misericórdia faz o quê? No texto, chama os seus servos e fala o quê para eles? Olha só, talvez eles não tenham entendido. Talvez, eu acho que, talvez vocês não tenham passado direito, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma nova oportunidade. Nós vamos chegar, vocês vão chegar para eles e falar, ó, a festa está toda pronta. Os animais de engorda já foram abatidos, estavam no ponto, churrascão já está pronto. Já está lá, já está. Comidaria está preparada, a mesa já foi posta, está tudo pronto. É só vir. Olha que delícia. É só partir. Parte para o palácio que está tudo no esquema. Hoje é casamento do meu filho. O meu filho vai despojar a sua noiva. Meu Deus do céu. E vocês precisam fazer parte disso. E aí o que eles fazem? Eles, mais uma vez, não somente desprezam, mas eles arranjam desculpas. Mas eu pergunto a você, as desculpas que estão escritas aí, são legítimas ou não? Foram boas as desculpas? E é interessante que a gente pega esse mesmo texto em Lucas, e Lucas ainda vai mais além, né? Hã? Em Lucas vai mais, e descreve mais ainda. Aqui não, aqui fala das desculpas, mas lá ele ainda coloca mais. Ele faz até um que estava, não, eu casei, eu tô aqui nas bodas, aqui estou curtindo aqui minha lua de mel, né? E eles vão falar, eu comprei uma junta de bois, eu tenho que preparar a terra. E ele fala aqui. Então cada um deu uma desculpa que parecia ser boa aos seus olhos. Mas eu vou falar uma coisa para você essa noite, que talvez você nunca tenha ouvido. O que aconteceu, na verdade, aqui foi uma fuga. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? O que aconteceu nesse contexto foi uma fuga. Foi uma fuga psicológica. E quantas vezes nós não fazemos exatamente isso? Diante de uma grande oportunidade que se apresenta diante de nós, nós arranjamos uma boa desculpa, uma desculpa até mesmo legítima, aquela registrada em cartório, não tem aqui, ó, o tabelião até confirmou, está registrado, né? Teve motivo realmente, mas você sabe, você, no teu íntimo, que aquilo foi uma fuga. Será que alguém aqui já passou por isso? De torcer para assim, tomara que o mundo acabe em água para mim não ter que ir nesse compromisso hoje. Ou alguém espirrou e falou assim, Covid-20, né? Nem o 19, é o 20. Acho que isso aqui é o Covid-20, é melhor porque isso aqui ainda não tem nem vacina. Então, não vou poder ir mais porque alguém espirrou aqui. Tá tirando o pó do armário, né? Poeira voando para tudo que é lado, mas espirrou. Na verdade, isso tudo é uma desculpa. É tudo uma grande falácia. É tudo uma grande mentira. Mas essa história vai mais além. Alguns dizem que, caramba, essa história está tão ruim que não tem como piorar. Não diz um ditado popular? Mas quem fala isso não leu isso aqui. Porque nessa história, nessa parábola de Cristo, a coisa podia piorar assim. Porque primeiro eles negligenciaram o chamado do rei. Eles desprezaram o rei. Quando o rei chega e reendossa o pedido a eles, o que eles fazem? Eles arranjam desculpas numa verdadeira fuga psicológica. E se parasse por aí, já estava ruim o suficiente.
mas eles conseguem piorar a coisa. Porque alguns deles não somente fazem isso, mas eles dão um passo a mais. E eu vou explorar isso com você, porque o que eles fazem? Eles pegam e, diante da afronta do convite, eles fazem mal àqueles servos e os matam. O quê? O ponto eletrônico não entendeu. Vou falar de novo. Diante da afronta do convite, eles fizeram essa atrocidade. Afronta do convite? Mas calma aí, o que é afronta do convite? Você vai entender. Você vai entender. Eu creio em nome de Jesus que você vai entender. Porque esse convite, ao ouvido deles, soou como uma afronta. Pastor, o que é isso? Calma, é só continuar. Vamos juntos. Se Jesus não voltar antes, eu termino esse negócio aqui e a gente tenta chegar. E aí, por isso, eles agiram com violência. Porque o primeiro bloco inventou uma desculpa. Mas a segunda foi tão profundo que eles não aguentaram nem desculpa inventar. Eles partiram para agressão. E a agressão foi ao extremo. Mas tudo isso, na verdade, era uma fuga. Mas é interessante que a palavra de Deus respalda a própria palavra. Então você encontra respostas para atitude na própria palavra. E aí quando você abre lá em Salmo 17, versículo 8, vai dizer uma coisa interessante. Aqueles homens representavam o rei num ato oficial. Então eu posso chamar eles, gentilmente, carinhosamente, de embaixadores. Então, o que o rei fez diante do assassinato dos seus embaixadores? Aí eu vou lá em Salmo 17:8, diz o seguinte: protege-me como a menina dos teus olhos, Senhor. Esconde-me à sombra das tuas asas. Meu amigo, tocou no embaixador do Senhor. É literalmente como se estivesse tocando na retina, que é a menina dos seus olhos. Isso não ia ficar barato. E ele literalmente faz isso. Quando você volta no texto, você vê como o rei manda que hajam, versículo 7. E o rei ficou furioso. Não era para menos. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. E aí eu quero chamar você a uma reflexão muito profunda. Aqui eu olho rapidamente e vejo vários pais que já são pais e outros que já estão no forno. A grande realidade é a seguinte: quando nós tomamos uma atitude de loucura, a nossa família paga o preço também. É fato. Por que o rei mandou queimar tudo? Não só pagou eles, mas a família também pagou. E muitas vezes acontece exatamente isso. Homens cometem sandices. E por que não mulheres também? E os filhos pagam pato. Às vezes os netos estão pagando pato. Estão sofrendo. Às vezes, anos depois, a coisa está acontecendo e não consegue entender por quê. Isso foi consequência do pecado, meus pais. Foi consequência do pecado dos meus avós. E até hoje isso recai sobre nós. Então eu convido você a refletir de uma forma muito intensa e com muito cuidado sobre o que eu quero fazer com meus dias atuais para impactar o que está por vir. Amém, igreja? Uau, hoje silêncio, hoje é dia de reflexão. Mas vamos lá. Alguns já inventaram história. Alguns já fizeram a sua fuga psicológica. Outros, diante da agressão do convite, enlouqueceram e cometeram até homicídio. Por causa disso, outras pessoas morreram, cidades foram incendiadas. Mas o que vai acontecer no final desse dia? Bodas. Porque uma festa está preparada. O noivo aguarda ansiosamente ter a sua noiva. E o rei já preparou tudo. Então o rei faz o seguinte: outros servos, venham cá. Eu sei que vocês estão de luto porque alguns perderam, mas é hora de levantar a cabeça e sair novamente. Só que agora vocês não vão voltar naqueles que já tiveram 2 oportunidades. Agora vocês vão pelas ruas, pelas esquinas, pelos becos, pelas vielas, e vocês vão abrir um convite para que essas pessoas possam participar dessa grande festa. Agora vocês vão, mas não pense 2 vezes, chame todos.
Agora eu estou abrindo uma nova oportunidade. E essa oportunidade é para aqueles que antes, miseráveis, mendigos, coxos, porque Lucas entra no detalhe, ele explica. Pessoas moribundas, pessoas pobres, pessoas em dificuldade, vão a esse banquete de honra. Porque quem foi chamado, quem tinha, entre aspas, pedigree, um nome de raça, desprezou. Então agora eu vou fazer diferente. Eu vou abrir oportunidade para aqueles que eram excluídos. E assim os seus servos o fizeram. E agora o convite está rodando pela cidade. E é claro, porque muitas pessoas, por mais simples que sejam, e eu acho que é até uma reflexão isso, pessoas simples são mais antenadas à oportunidade do que pessoas, às vezes, que estão sobejando, que está sobrando. Porque quem está sobrando pensa, eu vou entrar, não vou, mas quem não tem quase nada, cara, isso aqui é uma oportunidade, eu vou perder, não vou perder isso não, vou agarrar isso aqui com unhas e dentes, como diz o ditado. E agora o rei está me convidando para fazer parte do banquete do seu filho, para sentar à mesa com ele. Quando isso pode, talvez isso nunca mais aconteça. Eu fico imaginando como aquelas pessoas ficaram polvorosas, em alegria, em emoção. Cara, eu vou ter a oportunidade de sentar num lugar de honra. Eu fico talvez olhando algumas pessoas de cabeça branca falando, cara, eu nunca imaginei na minha vida, chorando de emoção. Eu vou ter a oportunidade de sentar com o rei. O rei que eu só olhava para o seu palácio. Agora eu tenho a oportunidade de não só entrar pelas portas do palácio, mas sentar na mesa com ele. Meu Deus, Jesus estava falando de uma... Senhor, Jesus estava falando de uma forma muito linda. Literalmente, o que nós estamos vivendo hoje. O que eu e você vivemos. Onde nós estamos tendo notícias que as bodas estão sendo preparadas. As bodas do Cordeiro. E que haverá um toque de uma trombeta, onde será o anúncio que o noivo chegou. E o rei vai abrir o seu palácio. E vai convidar a cada um de nós para fazer parte disso. Olha que fantástico. E nós vamos poder estar nessa grande festa. Ah, Jesus. Alguns pegam esse texto e fazem um paralelo dizendo que os primeiros convidados foram judeus e agora somos nós, gentios, que estamos tendo essa oportunidade de sentar ao banquete. E ele fala, não despreze ninguém, não deixe ninguém de fora, que todos vão ao banquete. E aí eu posso dizer com toda a propriedade, eu tenho certeza que você já ouviu uma ministração sobre isso. A pergunta é, essa ministração foi além ou parou por aqui? Porque a grande temática, muitos pregadores amigos, é trazer você para dentro do Palácio Real. É trazer você, servo do Altíssimo, para esse banquete. Mas, alguém falou que mas... Eu convido você a refletir. E aí, vamos mais além no texto, versículo 8 diz o seguinte. Então ele disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convide para o banquete todos os que você encontrarem. E aí eu preciso parar aqui e fazer uma pergunta. Ele obrigou a todos irem ao banquete? Eles foram obrigados aí? O que o texto fala? Que eles foram convidados. E eu pergunto a vocês, quantas pessoas que têm ouvido convites junto com você e têm negligenciado os convites? Quantas pessoas falam, não, eu sou fechado, eu amo muito esse rei, eu quero muito estar com ele, inclusive, passar a eternidade ao lado dele, mas agora não, agora eu preciso fazer mais uma coisa aqui. Mas deixa um lugar lá para mim. Mas é isso que ele faz? Ele está chamando para sentar à mesa com ele. Ele não está mandando separar um lugar na mesa para você. Talvez algumas pessoas tenham confundido o texto, talvez interpretado de uma forma errônea. Mas o convite do Senhor é muito claro. Vinde e sente comigo à mesa. Participe do meu banquete. E aí você fala, pastor, o
quem te dá o direito de interpretar dessa forma? É porque eu li o texto todo. E quando a gente lê a Bíblia toda e faz isso mais de uma vez, ou faz isso mais de uma dezena de vezes, as coisas começam a clarear, né, até mesmo na língua portuguesa, de uma forma mais clara para a gente. E quando a gente faz isso, ainda pedindo ao Espírito Santo para ser o nosso professor, fica melhor ainda. Então vamos ver o que está escrito. Ele convidou, mas eles não eram dignos. Vão às encruzilhadas, nos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontravam. E como é que está na tua tradução? Bons e maus? Maus e bons? E é exatamente o que está na minha. Eles encontraram tanto os maus quanto os bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Olha que lindo, cara. Só que o texto, e aí você pega, e eu acho muito interessante quando a pastora Tânia Teresa fala isso, né, que não tem palavra solta na Bíblia, à toa, só tem palavra perdida na Bíblia. Elas estão ali, tem um contexto, elas fazem parte de uma construção plena. E se ele fala que chamou todos, e agora o salão está cheio de pessoas boas e más. Então, nesse momento do convite para o banquete, ele não fez acepção de pessoas. E aí vai uma grande reflexão. Convide a todos. Esse aqui não é nem, eu vou nem perder. Convide a todos. Convide para participar do banquete. Mas, pastor, como é que foi aquela história mesmo? Teve um negócio que ficou pendurado lá atrás. O que foi? Aquilo foi uma afronta para eles. Ah, tá. Daqui a pouco a gente volta nisso aí. Então todos, bons e maus, agora foram ali. E eu pergunto para você. Aí agora vamos. É pergunta, tipo lá na 8ª série, né? Botava um texto e minhas perguntinhas embaixo. Quem foi convidado dessa vez? Bons e maus. A nirvana dessa história. Quem foi convidado? Pessoas boas e pessoas más. E para que eles foram convidados? E aí vem a grande sacada dessa história. Qual o motivo desse convite? Para que eles foram convidados? Pergunto eu a você. Eles foram convidados para as bodas do filho do rei. Eles foram convidados, literalmente, para algo especial. Eles foram convidados. E como eu disse, às vezes pessoas simplórias, pessoas singelas, pessoas humildes, entendem oportunidade de uma forma diferente. E o texto é muito lindo o que acontece agora. Porque aquelas pessoas simples que estavam compondo ali, boas e más. Os piores, os pobres, os aleijados. Sim, pobres, aleijados, cegos. O que estava largado na beira da sociedade também foi convidado. Que para a cultura deles era o pessoal mais jogado de canto mesmo, mais escanteio, né? Escanteado, né? Eles também foram convidados, eles também tiveram a oportunidade de fazer parte. Porque o texto fala que todos que foram convidados foram para o banquete. Tem isso aí na Bíblia de vocês? A Bíblia fala que todos foram convidados. E fala que o salão estava cheio. Mas em algum momento a gente lê aí que todos que foram convidados aceitaram o convite. É uma outra reflexão que eu chamo a você. A primeira leva desprezou. A segunda leva encheu. Mas eu quero dizer que mesmo assim, alguns ficaram de fora. Porque algumas pessoas, mesmo precisando muito e querendo muito, não sabem dar prioridade. Não sabem priorizar na sua vida. E acabam perdendo grandes oportunidades. E assim foi de novo. Sabe, a primeira leva perdeu a oportunidade. Mas na segunda leva, teve um caso diferente. De uma pessoa que perdeu a noção.
E aí, quando você estuda história da igreja, quando você estuda cultura judaica, isso clareia mais diante dos seus olhos. Porque eles estavam indo para o quê? Para o quê? Para uma boda, ou para um casamento. E na cultura deles, eles sabiam que rico ou pobre, de linho ou de pano, era necessário fazer o quê? Usar uma veste nupcial. Traduzindo, existia aquela roupa de festa. Ah, mas eu sou tão pobrinha, minha roupa não se... O rei não mandou você botar algo rico, caro. Não mandou você pegar um dinheiro que você não tinha e alugar um vestido caríssimo. Fazer uma maquiagem profissional no estúdio em Copacabana. Eu não sei agora se eu estou revelado ou eu estou só... Fiquei até na dúvida, hein? Então, quando você é convidado para ser madrinha, você não tem que brilhar mais que a noiva. Mistério, aleluia. Amém, igreja? Já vi... Não, vocês nunca devem ter visto, não, só eu. Né? que tem madrinha que chega... Que é isso aqui? O cara vai casar com quem? Confunde até o noivo, mexe com a cabeça do noivo. Isso é atrapalhação, isso é boneco de Deus, não. Então, só vá lá e seja madrinha. E segue, segue, respira e segue, né? O fato era exigido deles que eles fizessem o quê? Colocassem as vestes de festa. Não eram vestes caras. Era dentro das suas posses que eles fizessem algo diferente. E aí você vai e pensa na cultura. O que significava isso? Significava se banhar. Significava parar antes do... Meu Deus do céu, isso não está nos bolsos, não vê agora. Precisava parar antes do tempo e se arrumar, se preparar, ir lá, bater, dar uma... Se fosse um jeito de passar um ferro lá para dar uma esticada, ou se tivesse amarelado, passar lá esse é o nome do negócio lá que eu não vou poder dizer marca não, que eu não vou ficar falando jabá para os outros não. Aquele... Um alvejante, obrigado. Veio a marca, não vou ficar dando jabá para ninguém, só depois que patrocinar o ministério. Agora, vou dar jabá de graça agora não. Né? Então, passa o alvejante no negócio, passa um ferro, joga ali um bom ar ali, tire do armário, porque hoje é dia de festa. Você estava trabalhando na lida, você estava lá mendigo, pedindo esmola, volta para casa, você estava sentado no chão, é hora de se banhar. É hora de se lavar, porque você não vai a qualquer lugar. Está na hora de colocar as vestes brancas. Está na hora de arrumar os cabelos. Pastor, a minha está tão rota, já é tão simples. O rei não quer saber disso. O rei não quer saber o valor dessa veste. Ele quer saber o quanto você se dedicou para que ela tivesse branca. Para que ela tivesse limpa, para que ela tivesse ataviada. Era isso que estava em voga. A forma que você iria se apresentar no palácio, e não com a riqueza que você se apresentaria. Mas, pastor, eu só tenho 2 blusas, mas eu faço questão de ir com ela lavada e passada. Eu já escutei isso. E não foi uma vez só, não. Não foi uma vez só, não. Ah, não foi mesmo. Pastor, eu fui as últimas 2 semanas na igreja essa semana. Por que você não foi, meu irmão? Não, é que pastor, só tem uma blusa para sair. E aí eu usei nos últimos 2 cultos, eu fiquei com vergonha de ir de novo com a mesma blusa. Mas eu já lavei, ela tá lavadinha. Mas semana que vem eu tô lá. No culto de quarta-feira eu tô lá. Aí tu olha assim, caramba, meu Deus do céu. Mas eu fiquei com o coração partido por dentro, porque eu não podia. Porque a minha blusa de ir para a igreja, a minha blusa de ver Deus estava suja. Sabe, irmãos, é uma realidade que talvez a maior parte aqui, ou quase todos, nem saiba que existe, mas existe. Está aí fora. Está pertinho da gente. Mas eu fico imaginando o orgulho do rei de convidar essa pessoa para sentar na mesa com ele. Olha, lá, Diogo. O orgulho de falar, você vai sentar aqui, e não vai sentar no final, não. Senta mais para perto, mais para perto. Senta mais perto de mim. Pessoas que não perdem oportunidade. Mas, como eu disse, teve um entre eles que não perdeu a noção. Como assim, pastor?
perdeu a noção de onde estava. Porque o convite foi bem claro, vocês estão sendo convidados para as núpcias, ou para as bodas, perdão, para as bodas do filho do rei. Você pode ser o mais simples que for, mas você tem que saber que você não está indo em qualquer lugar. Não pode se portar de qualquer forma. Não pode ir de qualquer jeito. E muita gente está confundindo o evangelho do século atual por conta disso. Porque quando você pega a Bíblia e fala, Jesus Cristo, vinde como estás, ok. Mas vinde para onde? Para a mesa do rei? Ou vinde para preparação para isso? Meu Deus do céu. É vinde como estás para sentar na mesa com o rei? Ou vinde como estás para o palácio? E aí no palácio, ó, tem um banheiro aqui, esse aqui está ocupado, tem outro ali, tem um quarto ali, tem um guarda-roupa ali, vê se alguma coisa cabe em você. Vamos se arrumar. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados para sentar à mesa. Então as pessoas estão confundindo as coisas. Nós precisamos convidar as pessoas. E elas podem até falar, eu não sou digno, eu não estou preparado, eu não estou pronto para isso. E você fala, não se preocupe. Não se preocupe. Tem um lugar para você. Mas tem um lugar para você vir para a casa do Senhor. Vir para a casa do olheiro para ser preparado. Meu Deus. Tem um lugar separadinho para você ali. É tipo aqueles programas de maquiagem, de guarda-roupa lá, não tem? Hã? Tem uns camarim, chega a pessoa, bota ela em cima de um queijo, roda lá, ó, ela tava transformação, aqueles programas de transformação, né? Aí roda naquele queijo, ó, ela era assim, cabelo assim e tal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai o antes e o depois. É disso que a igreja é composta. De poder apresentar para a sociedade o antes e o depois. É literalmente poder falar assim, caramba, conheci fulano, no quê? Não, cara, ele é Bíblia agora, ele é outro. E alguns ainda declaram, só Deus para fazer isso, cara. Conheci, rapaz, saía comigo, pegava, ia pra noite, baile comigo, tocava comigo da noite. Esse cara aí, e aí os próprios ímpios dão testemunho de você. Já passou por isso? Eu já passei por situações de sentar na roda e eu botar o copo de cerveja e o outro falou assim, não, para ele não. Nem oferece para ele não. E eu olhei assim, eu falei assim, se eu tivesse desviado e quisesse beber de graça aqui, eu já tinha me ferrado, né? Já, não, para ele não, ele é homem de Deus. É atual. É assim que eles me veem. Opa, desculpa, não, tudo bem. Não precisa pedir desculpa. Eu não sabia, não. Foi mal. As próprias pessoas à sua volta começam a testemunhar quem você era e quem você agora é. E isso é o mais lindo da história. Eu não sei se você está vivendo isso. Mas se não está vivendo, eu quero convidar você a refletir na sua história e começar a andar em direção ao palácio. Comece a andar em direção ao palácio para começar a experimentar transformação. Sabe? Queria terminar, mas antes de nós orarmos, tem um detalhe que ainda nos falta. Antes do casamento, o texto nos fala que o rei passou em revista. Ele foi lá dar uma olhada. Acompanha na tua Bíblia aí. Mas quando o rei entrou para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. E ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem a sua veste nupcial? E o que esse homem fez? Na tua tradução diz o quê? Ele fez o quê? Emudeceu, não respondeu nada. Exatamente. Não tinha o que falar. Ele sabia onde ele estava e ele sabia que não podia ficar de qualquer jeito. E por que a igreja de Cristo Jesus nos dias atuais não acorda quanto a isso? Por que não chegam nos púlpitos e ensinam isso? Porque estão permitindo que algumas pessoas passem vergonha naquele grande dia.
Tem pessoa, como diz o diácono Kleber, brincando com a graça, fazendo graça com a graça. E o mais lindo que quem disse isso não foi o pastor Adriano Vieira. Quem disse isso foi Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Porque ele contou essa parábola. Ele estava contando, falando sobre as bodas que estariam por vir. Onde ele mesmo seria o noivo e nós, a igreja, seríamos os convidados, faríamos parte disso, desse banquete. Ou quem sabe até mesmo como a noiva. Mas o fato é, ele está avisando aqui que alguns, bons e maus, foram convidados e adentraram no Palácio Real. Mas que antes daquele grande momento, a Bíblia fala que deixe crescer o joio junto com o trigo, para não cortar o trigo errado. No momento certo, quando tiver os dois bem grandes, aí você vai conseguir diferenciar para fazer a poda. E o texto entrou bons e maus. E pessoas passam por transformações, e isso é lindo. Eu já vi Cristo fazer coisas extraordinárias em vida, em caráter, em personalidade, coisas que só Deus mesmo que faz. Nem os melhores analistas conseguem, mas Deus faz. Porque são pessoas que vão até o palácio, chegando lá, experimentam o que é colocar as vestes nupciais. E elas passam por transformação. E é isso que nós precisamos fazer, passar por transformação. Só que infelizmente, ou felizmente para nos alertar, infelizmente para essas pessoas, o texto não termina aqui. Ele não trazia, e o amigo, ele pergunta, amigo, como você entrou aqui sem suas vestes nupciais? E ele umedeceu. Ele ficou mudo, porque ele não tinha o que falar, não vai ter argumento naquele grande dia. Então o rei ordenou aos seus servos, amarrem os pés e as mãos dele, atirem para fora, nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo é amor. Mas quem contou essa parábola foi ele. Ele está alertando a igreja. Ele está alertando a igreja. E eu e você precisamos ter as nossas vestes brancas. Nós precisamos nos preparar para aquele grande dia. Nós não podemos perder as grandes oportunidades que passam diante de nós. Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. E precisamos entender que existem oportunidades que quando aparecem, são agora. E eu não sei se vai se repetir. Então, em nome de Jesus, eu convido a igreja do Senhor a entender o tempo que está passando, as oportunidades que estão se apresentando. Porque não os combates, como foi dito no começo do culto, os combates que estão vindo, mas cada uma das grandes vitórias que o Senhor está permitindo que você viva. Em nome de Jesus, não entre de qualquer forma diante do Altíssimo. Pastor, amém, glória a Deus. Só ficou um detalhe ali em aberto. E a tal da afronta lá? Não entendi aquilo. Eu vou dizer para você. Muitas pessoas confundem nas escrituras e acabam cometendo tolice. Esse exemplo do mestre mostra que todos receberam uma oportunidade. Entre esses, alguns mentiram para fugir. Outros odiaram os pregadores das boas novas. Então, algumas pessoas, quando você chega como aquele que anuncia essa grande festa, essa oportunidade de sentar com o rei, de entrar no palácio e viver uma novidade de vida, algumas pessoas olham para você e aceitam o convite. Mas existe um outro nicho de pessoas que vai o quê? Arranjar desculpas para dizer, numa outra oportunidade, eu quero estar lá com você, porque agora eu tenho uma coisa muito importante para fazer. Mas deixa eu dizer para você, o que está intrínseco aqui, que não está claro, não está descortinado, mas eu quero chamar você a refletir. Era necessário fazer algo para pisar. Então aquelas pessoas que deram desculpa
No fundo, elas tinham dinheiro? Tinham. O primeiro grupo que negou tinha dinheiro. Tinha possibilidade? Tinha. Tinham tempo? Tinham. Mas o que elas não queriam fazer? Passar por transformação. Porque elas foram convidadas no jeito que elas estavam, mas elas sabiam que para estar diante do rei, tinham que colocar as vestes. E não era só jogar por cima, tinha que preparar as vestes. Tinha que preparar o corpo, tinha que se purificar. Oh, meu Deus, tinha que se purificar. Tinha todo um contexto por trás daquilo que eles sabiam que precisavam fazer antes de aceitar o convite. E o que eles preferiram fazer? Dar desculpas. Eles preferiram inventar histórias. Ou como disse, procurar histórias legítimas, mas trazendo prioridades erradas sobre a sua vida. Tinha uma junta de bois? Tinha. Ele tinha comprado a junta de bois. Mas será que aquilo era o mais importante para aquele dia? Ou ele podia deixar para o dia seguinte? Não, pastor, que minha casa é de praia. Aí o cara falou que a conta de luz chegou e está lá na caixa. Tá, você tem que pagar hoje. Você não pode amanhã, então. Tem que ser hoje. Será que você é refém das suas bênçãos? Profundo isso, hein? Será que Deus te abençoou e aquilo agora te escraviza? Então algumas pessoas não querem passar pela transformação. Não querem ser purificadas. Elas decidem isso. Só que um grupo inventa história. Mas tem outra que não tem nem desculpa. E o que essas pessoas fazem? Elas ficam tão nervosas que aquilo se torna uma agressão ao ouvido delas, porque elas são desculpáveis. Não tem, não, como diria no português, no carioquês, não tem caô. Nem esse pessoal fala aí no Rio, não tem desculpa. E aí quando você chega diante de uma pessoa e traz um convite como esse, e ele tem a veste, ele tem a roupa, ele tem um dinheiro até para o presente do casamento, e ele olha para um lado, ele olha para o outro e fala, caramba, eu não tenho para onde escapar. Foi checkmate. E muitas vezes assim se encontram os pastores, porque sobem nos púlpitos com a revelação de Deus. Como hoje pôde acontecer, onde eu estava com o texto prontinho que eu fiz na quarta-feira. Eu estava com tudo montado. Eu falei, pô, senhor, quarta-feira de manhã eu acordei com uma mensagem revelada e fiz ali todo o esboço. Beleza, a mensagem de domingo já está pronta. E hoje, quando eu acordei, 6 horas da manhã, eu fui orar e eu falei, Senhor, o que tu quer hoje para a tua igreja? Você sabe quem vem, você sabe quem não vem, o Senhor sabe o que precisa. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu vi claramente. Abre em Mateus 22. E minha esposa até falou, mas isso aqui não é aquele texto de Lucas? Mas o Senhor mandou ler em 22. Não era a vertente de Lucas que era para ser apresentada. Era a visão de Mateus. Até nisso o Senhor cuida. E eu mais que depressa larguei meu esboço para o canto. Fica para uma próxima oportunidade. E agora eu vou construir o que o Senhor quer. E é o Espírito Santo ministrava. Existem pessoas que, diante da revelação, se sentem tão expostas que elas ficam odiosas. Elas ficam com raiva. Elas se tornam agressivas. E assim aconteceu com eles. Eles se sentiram ofendidos por quê? Pelo convite? O convite era uma honra, mas eles se sentiram ofendidos porque eles sabiam que eles iam negligenciar. Então a culpa era de quem? Era do noivo? A culpa era da noiva? A culpa era do rei? Não. A culpa é de quem trouxe a mensagem. E aí eles se vingam e machucam a pessoa que traz a mensagem. E eu pergunto, quantos homens e mulheres sofreram e ainda sofrem até hoje porque pregam a verdade nos púlpitos? Que são pesadas, são achincalhadas, são escarnecidas. Mas tudo por quê? Porque estão dizendo uma verdade que é tão profunda que a pessoa olha para um lado e fala, eu só tenho 2 opções, ou mudar ou agredir. Porque nem desculpa eu consigo ter. Para terminar,
Eu convido você lá em Romanos, porque agora o apóstolo Paulo vai trazer uma explicação para nós. Porque no 5:8 ele vai dizer, mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em favor de nós, quando ainda éramos pecadores. Mas o apóstolo Paulo, no mesmo livro, mais à frente, então isso é um começo, né? Lá no 12, no 1 e 2, ele vai completar essa história dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a própria Bíblia responde isso dizendo, sim, no primeiro momento, ele morreu por todos, mesmo sendo pecadores, mas mais à frente, o próprio apóstolo Paulo já vai explicar, só que agora chega o momento de você apresentar o teu corpo como sacrifício vivo. Está na hora de nós nos sacrificarmos, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que naquele grande dia, quando formos chamados para as bodas, as nossas vestes possam estar preparadas. Amém, igreja? Queria convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.